Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Já é a 14ª aula. Até que, no meu conceito, até que está indo razoavelmente bem. Embora talvez esteja demorando um pouco mais do que eu imaginava. Mas está tudo bem. Tá? Se alguém tiver sugestões quanto a acelerar, diminuir, mudar o horário, qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Mandem uma correspondência que a gente avalia. Né? Namastê, sejam muito bem-vindos e vamos continuar a aula do ponto que a gente tinha parado semana passada. Esse tema de corpo etérico, Kundalini, Prana, já está bem no final, tá? Ainda tem mais um pouquinho, mas já está bem próximo ao final. Eu sei que pode ficar até um pouco cansativo, né? Mas faz parte do aprendizado. Eu estou tentando seguir para e passo quanto à obra, um tratado sobre o fogo cósmico. Que se alguém quiser acompanhar nos livros também, fazer um aprofundamento com o que está no livro, então eu estou tentando seguir mais ou menos no ritmo e na sequência do livro. Tá? Então é isso aí. Hoje nós vamos falar no tema Kundalini e coluna vertebral. Vocês vão ver que a autora é meio reticente em falar sobre isso, porque realmente é um tema meio complicado mesmo, né? Já falamos um pouquinho em outras aulas, na sequência, como eu falei, mas vamos ver o que ela diz mais sobre isso aí. Tá? Ela falou que não dá para revelar muitos detalhes sobre a subida da Kundalini, tá? Porque é um assunto perigoso, é a palavra que ela usa. Então ela vai abordar de forma um pouco mais sucinta, embora eu creio que seja o suficiente. E a gente vai falando também de outras obras que a gente aprendeu algumas coisas também, de práticas e tudo mais, e vai completando aquilo que for importante. E a gente, quando fala na subida do Kundalini, a gente tem que entender que a subida da Kundalini é pela coluna, mas nós estamos falando não da coluna física, nós estamos falando da coluna etérica e não da estrutura óssea. E sempre, na maioria dos livros que eu li sobre isso, fala-se muito em 3 canais, que eles são chamados de Ida, Pingala e Sushumna, que são 3 canais que envolvem a medula óssea, saindo do chakra básico, aqui atrás da coluna, bem atrás mesmo, perto do cóccix, para elevar a Kundalini. O objetivo é que ela chegue aqui no chakra coronário. Tá? Então eu falo aqui que foi dado muita ênfase a esses canais, porque esses canais eles são mais canais físicos mesmo, né? Físicos e etéricos, tá? Mas na realidade, quando a gente fala sobre subida de Kundalini, ela fala que o mais importante mesmo é um canal etérico que envolve a Ida, a Pingala e Sushumna. Esse tema aqui realmente a gente vê que eu li muitas obras sobre isso, né? Fala sempre mais sobre esses 3 canais e fala pouco sobre esse canal etérico. A gente vai entender, né? Tem uma certa lógica, porque a gente está falando da parte sutil. Quando a gente fala de chakras, por exemplo, os chakras são localizados no corpo etérico, não no corpo físico. Tá? Então ela fala que nós vamos tratar de quê? Desse canal etérico, do fogo que vai subir pelo canal etérico, esse fogo é a Kundalini, da conjunção desse fogo com o fogo do corpo físico, num ponto que fica entre as omoplatas. Então vai juntar realmente o fogo Kundalini com o fogo radiador do corpo físico. Tá? E vai falar também da unificada ascensão
para a cabeça. O que é unificada? A ascensão. Na realidade, todos esses fogos são sempre tríplice na sua origem. Tá? Então, é o fogo unificado é que vai subir. E vamos falar também da fusão final dele com o fogo manásico, que energiza 3 centros na cabeça, que nós vamos mostrar quais são esses centros que estão na cabeça mesmo. Então, fusão final do fogo manásico, é o fogo da mente, tá? Que vai energizar 3 centros aqui na cabeça. É um assunto meio chato, mas a gente vai entendendo com o passar dos slides aí. Então, o fogo que vai energizar o triângulo da cabeça, ele é a correspondência superior do triângulo de prana no meio do corpo. Nós vamos mostrar aqui o que são esses triângulos realmente. Então, o triângulo da cabeça é o triângulo principal, tá? E ele é a correspondência do triângulo de prana que fica no meio do corpo, que já é na parte mais inferior. E mais inferior ainda, não no meio do corpo, também na base da coluna. Tá? No caso da cabeça, esse triângulo que ele fala que nós temos na nossa cabeça são glândula pineal, glândula pituitária e um centro mesmo. O centro é sempre chakra, tá? Ela não usa o termo chakra, ela usa o termo centro. E o centro que é chamado de alta maior. Então são 2 glândulas e um chakra que fica na cabeça. Então isso aqui são os 3 centros principais para onde vai subindo a Kundalini. Tá? Depois, no corpo, nós temos também um triângulo de prana, que é aquele que ele falou aqui, ó, que nós estamos no meio do corpo. E no meio do corpo nós temos, então, um chakra entre os ombros, um acima do diafragma e o braço. Esse entre os ombros, aquele humeral que a gente já falou em outras aulas aí. Acima da diafragma é o esplênico e o baço, que é o órgão realmente distribuidor de prana no nosso corpo. Então ali é o segundo triângulo que nós temos. E temos ainda um triângulo na base da coluna, onde são os 3 inferiores, os 3 centros inferiores, onde vai iniciar a subida da Kundalini. É um ponto no final da coluna vertebral, que é o chakra básico, e 2 principais órgãos sexuais. Tá? É onde hoje a Kundalini está estacionada, no chakra básico, atrás da nossa coluna. Então, é ali, normalmente ele está vitalizando muito mais o nosso aspecto sexual, os órgãos sexuais, do que fazer a subida da Kundalini. Tá? Então, ela fala aqui que não há muita intenção em enfatizar o lado sexual desse assunto. Porque realmente, quando a gente está falando em espiritualidade, a gente vai aprender ao longo do curso também que o objetivo maior é transcender a sexualidade e não fortalecer. A sexualidade, ela existe o homem e a mulher, existem os órgãos sexuais masculino e feminino, mas a nossa origem mesmo, o nosso eu superior, ele não é nem homem nem mulher, ele é andrógeno. Então, nosso aspecto realmente eu superior tem os 2 sexos, não é separado. A separação aconteceu à medida que foi acontecendo a evolução através das raças. Ela aconteceu lá na época antes da Atlântida, tá? Houve realmente a separação dos sexos. Quando eu dei uma aula aqui sobre cosmogênese, que logo eu vou voltar a esse tema, eu vou entrar em detalhe como aconteceu essa separação dos sexos. Então a separação do sexo é temporária. Então essa briga que existe hoje é desconhecimento, porque a nossa alma, o nosso eu superior, o nosso ego espiritual, tá? Ele é andrógeno. Ou seja, quando a gente morrer e tiver a consciência de quem nós somos mesmos, então não há uma separação
masculina e feminino. Nós temos os dois princípios dentro de nós. Por isso que não se enfatiza muito esse tema de sexual, justamente que a gente vai entrar numa fase de transcender isso aí. Porque essa mesma energia que é direcionada para o nosso aspecto sexual, é ela que vai entrar nos chakras superiores, acima do diafragma, quando a gente fala no centro cardíaco, no laríngeo e mesmo no coronário, aqui na frente dos olhos também. Isso aí é criatividade. A gente vai transformar realmente essa energia que está estacionada nos chakras inferiores e subir elas realmente para impulsionar a nossa criatividade. Não está recomendando para ninguém aqui que não possa fazer sexo. É natural do estágio evolutivo nosso que realmente houve essa separação. Nós vamos entrar em detalhe de por que houve essa separação também, tá? E por que vai reunificar. Tá? Então houve uma separação quando a gente estava entrando na manifestação e quando a gente vai retornar, sair da involução e entrar na evolução, vai chegar num determinado estágio que os sexos vão ser transcendidos e nós vamos voltar a ser andrógenos. Por isso, então, que realmente não se enfatiza muito isso aqui, e alertando que na transferência do fogo da coluna, para voltar a atenção para os triângulos superiores, quando a gente faz isso, é a redenção do ser humano. Tá? Porque a gente vai... É difícil da gente sentir esse tipo de coisa. Que a gente tantas vidas com separação de sexo, que é meio abstrato falar que a gente tem realmente os dois. Mas a gente começa a ver, em função do que está acontecendo na sociedade hoje, realmente tem esse negócio de querer chamar para pronomes neutros, essas coisas todas. Muito provavelmente essa proliferação de todos esses assuntos, inconscientemente, já é uma abertura para isso também. Então a gente não vai incentivar muito esse lado aqui. Então a mescla do fogo da matéria e o fogo da mente, lembra que os fogos da matéria é o do terceiro aspecto do Logos, e o fogo da mente é o do segundo aspecto. É um segredo de imenso poder sustentador dos grandes pensadores. Quando a gente junta realmente os fogos da matéria, que são o prana e a kundalini, tá? E o fogo da matéria, ele tem um lado que a gente fala de latente, que é o fogo do átomo químico, e tem um ativo, que é aquele que realmente a gente usa para fazer a manutenção da forma. Tá? Então, é um segredo de sustentar os grandes pensadores, é quando vai haver a fusão dos fogos da matéria, terceiro aspecto, com o da mente, segundo aspecto. Então, mesclar os fogos de Brahma, que é o terceiro aspecto, com os de Vishnu, que é o segundo aspecto. Então, isso aí, os grandes pensadores passaram por essa fase e fundiram realmente esses dois fogos. Então, eles venceram o primeiro grande sistema solar e também o segundo grande sistema solar e mesclaram esses fogos. Então, os centros superiores, que é aquelas duas glândulas aqui que nós falamos, a pituitária lá, e mesmo o centro alta maior, formam um campo de atração para a descida do terceiro fogo, que nós estamos falando de mesclar o fogo da matéria com o fogo do segundo aspecto, que é o fogo da mente. Mas nesses centros superiores é onde vai descer o terceiro fogo, que é o fogo do espírito, o fogo de Shiva. Tá? É o centro de 1000 pétalas no topo da cabeça, é o centro coronário. Ele fica muito ativo quando realmente a energia de Shiva desce para o coronário, e aí a gente mescla todos os três fogos, da matéria, o da mente e o do espírito. Vamos mais em frente. Tá? Então esse centro de 1000 pétalas, que é o coronário, é o ponto de encontro desses três fogos,
do corpo ou da matéria, da mente, que é o de Vishnu, e o do espírito, que é o Shiva. Então juntou fogo de Brahma, Vishnu e Shiva, e é ali que é o ponto de encontro. Então a unificação com o ego é completada quando ele está totalmente estimulado, esse centro de 1000 pétalas, totalmente estimulado. Então a unificação da personalidade, né, com o ego, ela se complementa quando isso acontece, que aliás é a razão da subida da Kundalini que nós estamos fazendo. Realmente é pegar os fogos inferiores, mesclar com os fogos superiores e nos tornarmos realmente um mestre de sabedoria. Então a fusão dos fogos da matéria é o resultado do crescimento evolutivo. Fogos da matéria é o fogo de Brahma. Brahma, primeiro sistema solar. Então é ali, quando aconteceu a fusão dos fogos da matéria, foi o crescimento evolutivo. Não é um crescimento espiritual, é da forma mesmo, da matéria que a gente vai utilizar. Quando deixa ele para o desenvolvimento normal, tá, ele é lento, e só o tempo pode trazer essa fusão dos fogos da matéria realmente. Tá? Então a junção agora dos dois fogos da matéria, que é o latente e o ativo, é efetuada cedo na história do homem, o fogo da matéria, latente e ativo. Tá? E isso gera toda a nossa saúde, uma saúde robusta, para quem tem vida limpa, pensamento elevado. Foi porque nós efetivamente já tivemos a junção desses dois aspectos, né? O fogo latente e o fogo ativo da matéria. Voltando para explicar de novo o que é o fogo latente e o ativo. O fogo latente é o fogo do átomo da química, o átomo mesmo, onde tem próton, elétron, nêutron. E o fogo ativo é o da manutenção mesmo. Então, ali que aconteceu. Tá? Então, quando esses dois fogos que foram unificados sobem pelo canal da coluna, eles fazem contato com o fogo da mente, que é o fogo de Manas, e ele irradia, em princípio, no centro da garganta. Então, os três principais centros da cabeça, quando se olha sob o ponto de vista físico, nós falamos, né? É o centro alto maior, a glândula pineal e o corpo pituitário, olhando de baixo. Então, esses são os três centros superiores da cabeça. Eles formam um triângulo manásico na mente, e depois de sua junção com os dois fogos dos triângulos inferiores, houve uma sintetização de todos esses triângulos. Faz parte, como estamos falando aqui, da evolução natural que vai acontecendo. Mas o triângulo, que é puramente manásico, que é esse da mente, é a fusão do centro da garganta, glândula pineal e corpo pituitário, que é o triângulo da mente mesmo, tá? Então vamos tentar explicar de novo, que ficou meio complicado aqui. Tá? Então eles formam esses três, o corpo pituitário, a glândula pineal, o centro maior. Faz um triângulo na mente, triângulo manásico. Depois da junção dele com os dois triângulos inferiores, ou do meio e o de baixo, quando eles se tornam sintéticos, que acontece aquela fusão que nós acabamos de falar. Mas o triângulo manásico mesmo, ele é anterior a essa fusão. E que ele é anterior a essa fusão? É o centro da garganta, a glândula pineal e o corpo pituitário. Esse é o triângulo puramente mental, da mente mesmo. Ocorre durante um período que a unidade humana começa conscientemente a aspirar e lança a vontade para o lado da evolução. Porque na maior parte da nossa vida até o momento, a gente sempre fez a vida voltada para a personalidade. Mas chega uma hora que a gente começa a acreditar e começa a ter lampejos e desejos e vontade para caminhar em direção à evolução, tá? Então,
tornando a vida mais construtiva. É isso aqui que acontece nesse período também. A unidade humana começa a aspirar essa subida aí. Então, o outro fogo da matéria, que é o fogo dual, é atraído para cima, mescla-se com o fogo da mente nesse centro na cabeça que é chamado alta maior. Então, é uma pequenina brecha, que é um problema que a gente tem que resolver, tem que fazer ainda, todos nós. Tem uma pequena, um buraco, uma brecha entre o centro alta maior, tá? E um ponto em que os fogos da matéria fluem na coluna vertebral. Ou seja, quando o fogo está subindo pela coluna vertebral, antes dele chegar aqui no centro alta maior, que é o centro aqui na cabeça, para receber essa subida que é a energia, tem uma brecha, tem alguma coisa que tem que vencer esse pedaço aí que não deixa essa energia fluir. Essa é a brecha que ele está se referindo aqui, tá? Então, parte do trabalho que a gente tem que realizar é criar um canal temporário, um canal de matéria etérica. O nome dele é Sutratma, para que a energia da mente possa descer para todo o nosso corpo. Então precisa ter este canal. Hoje, a descida que nós temos é só de matéria, vamos falar etérica, tá? Mas essa parte que a gente chama de psicológica, para que a energia de manas desça realmente, esse canal ainda tem que ser construído. São dois canais que a gente tem que construir ainda, tá, gente? Um é chamado Sutratma, que é aquele, como estão falando, matéria etérica, para transpor essa brecha que existe entre o centro na cabeça e realmente o resto do nosso corpo. Então, a criação do Sutratma, podemos dizer que no atual estágio evolutivo nosso, esse Sutratma já está construído. Todos nós já temos isso, tá? Principalmente quem procura esse tipo de estudo, quem pratica, seja em que filosofia que for, procura o crescimento mais voltado ao lado espiritual, é porque esse Sutratma já foi construído. E esse Sutratma, ele é no corpo físico mesmo, né? Entre a cabeça e esses centros anteriores, que nós falamos anteriormente, tá? Agora, ele é como estão falando, ele é um reflexo de um outro canal que é chamado de Antakarana, que já falei dele aqui em outras aulas. E na realidade esse Antakarana, esse tem que ser construído, nós não o fizemos ainda, provavelmente estamos começando a construção dele agora, onde existe na nossa mente um lado mente inferior e um lado mente superior. E as duas estão isoladas e nós normalmente só trabalhamos com a mente inferior, com a mente concreta. Então esse canal Antakarana é um canal que fica entre a mente concreta e a mente superior. Esse é um que a gente começa a fazer agora, tá? Porque é da mente concreta, comunica com a mente abstrata, e o próximo passo é a mente abstrata entra em Budi, intuição. Então, para que realmente a energia espiritual penetre em nós, esse Antakarana tem que ser construído. Espiritualmente falando, na realidade, o Antakarana é o mais importante. Mas em termos de manutenção do corpo, de evolução de acordo com as leis da natureza, onde você fica vidas e vidas e vidas, tá? Ali, então o Sutratma, ele é entre o cérebro e o resto do corpo, é onde está o Sutratma. E o Antakarana já é o segundo acima, é para ligar a personalidade com o nosso aspecto, não a personalidade, ligando com o nosso ego, com o nosso eu superior, com a nossa alma. Então, gente, você vê que tudo tem um trabalho a ser feito. E esse conhecimento da existência desses canais, ele vai ser fundamental para aqueles que querem mergulhar na meditação, visualizar esses canais e começar a ter uma conversa, né? Conversa, é a palavra certa mesmo. Você começar a conversar
com o teu eu superior, começar a conversar com a tua alma. Então, essa conversa e essa resposta do ego para o nosso cérebro, para a nossa personalidade, ele vem por esse antakarana. Então, quando a gente começa a exercitar a conversa conosco mesmo, então isso é feito normalmente durante uma meditação, durante uma reflexão. Então a gente visualiza esse canal e visualiza que aquela está sendo aberto, está sendo energizado, está ficando colorido, para que a comunicação entre a nossa persona com a nossa alma possa realmente acontecer. Então é o trabalho de todo pensador avançado, tá? Todos eles agora estão inconscientemente fazendo agora a construção desse antakarana. Então, quando ele for concluído, o corpo do homem torna-se coordenado com o corpo mental e o fogo da mente e o fogo da matéria se fundem. Então, primeiro, Sutratma, segundo, Antakarana, é o trabalho que os pensadores avançados, quem estuda realmente ocultismo, teosofia, Rosa Cruz, maçonaria, seja o que for, quem leva isso a sério começa a entender que não é só ler, não, é realmente botar no dia a dia e praticar mesmo, que é o mais importante de tudo. Então, esse aperfeiçoamento, que é a construção principalmente do Antakarana, é que leva a gente até o portal da iniciação. É o fim de um ciclo menor de desenvolvimento e o começo de transferir todo o trabalho para uma espiral mais alta. O nosso trabalho vai ser unificado da personalidade com a alma, nós vamos ter uma ampliação de consciência e a definição de iniciação é sempre essa, é ampliação de consciência. Não vai mudar nada, você vai continuar sendo você, mas o crescimento espiritual vai ser exponencial quando esse canal estiver construído. Tá? Então, Antakarana é a parte inferior de Manas. Tá? Lembra que a nossa alma ela tem 3 princípios: Atma, Buddhi e Manas. Então, a parte inferior de Manas é o Antakarana, e é um canal de comunicação entre a personalidade e a mente superior, que é a alma. Tá? Na morte, o Antakarana é destruído como meio de comunicação e o resto do Antakarana sobrevive como Kama-rupa, concha. Quem fez o curso básico vai lembrar que no Enigma da Morte lá, quando a gente morre fisicamente, depois morre no astral também, é a segunda morte, então fica um resíduo lá no plano astral, que é chamado de concha, e é o resíduo desse Antakarana. Porque, na realidade, a única coisa que sobrevive nesse processo da morte são os átomos permanentes. E eles são recolhidos por esse Antakarana. E o corpo físico é destruído, vira um cadáver. O corpo astral também é destruído, vira um cadáver também, ou concha. A gente vai chegar até a Manas inferior. Depois, quando chega no Devachan, chega em Manas superior. Então, isso é indício de que o Antakarana efetivamente já está começando a funcionar. Porque dentro daquilo que se diz que são 777 vidas na nossa evolução, 700 vidas nossas são só para o desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento do corpo etérico, desenvolvimento do corpo astral. Só depois, nas últimas 70 e especialmente nas últimas 7 vidas, é que a gente entra realmente nos caminhos das iniciações e vai fazendo o crescimento espiritual também. Então é isso aí que é realmente esse canal de Antakarana, e é por aí que faz todo esse processo de subida, tanto da Kundalini, que está associada à subida da Kundalini com esses triângulos, com esses chakras aqui. É muito importante decorar tudo isso não, tá, gente? Saber tudo isso aqui. Entenda o esquema e aplique o esquema de uma forma geral nos teus processos de meditação, que é mais do que suficiente
para falar sobre tudo isso aí, tá? Então, o Antakarana é um caminho imaginário. Imaginário por quê? Porque ele não é um canal físico, ele é um canal espiritual, tá? Ele não é de matéria física para você ver. É um caminho entre o eu pessoal e o impessoal, e é o campo de batalha para se dominar o eu pessoal. O eu pessoal hoje, ele está mais ou menos separado do nosso eu superior. E gradativamente, nesse caminho que nós estamos falando aqui, das iniciações, quando chega lá na quinta iniciação, então nós nos tornamos mestres de sabedoria e o eu superior venceu a batalha contra o inferior e o eu superior domina a nossa vida e nós passamos a ser um mestre de sabedoria. Nós passamos a ser um mestre Moria, um mestre Kutumi, um Buda, um Mahashohan. Por quê? Porque realmente nós vencemos a batalha contra o eu inferior e o eu superior passa a controlar nossa vida. Muda tudo? Muda muita coisa não, tá? Se você vê os grandes iniciados aí, um Cristo, um Buda, eles têm, o Buda tinha filho, Raura era o nome do filho do Buda, e era um tremendo do iniciado. Tá? Ele nem era a quinta iniciação, que é de mestre sabedoria. Hoje, o Buda já está na oitava iniciação, muito acima disso aí. Então, ali que a gente venceu o campo de batalha. Então, o nosso verdadeiro campo de batalha não é a batalha contra o mundo, é a batalha do eu superior contra o nosso eu inferior. Você tem que dominar. Entenda que o nosso eu inferior, ele é composto de devas. Tá? Ele não é a nossa identidade. O nosso corpo tem desejos, tem tudo mais. E isso é dos devas que constituem esses corpos. A vontade nossa real é a vontade do nosso eu superior, é a vontade da nossa alma. Mas quem domina nós hoje, como estou falando, é basicamente os devas. Não só os pequeninos devas, como grandes devas também. Mas normalmente são devas lunares, devas ligados com a evolução da matéria. Não são devas solares. Devas solares é da mente para cima. Da mente para baixo é tudo, todos são devas lunares. E a guerra ali é nossa. É crescendo esse Antakarana que o nosso eu superior passa a ter, vamos dizer, uma ferramenta para influir mais no nosso eu inferior. É esse através do Antakarana. Então lembrar que os fogos da base, fogo da base da coluna vertebral e aquele triângulo esplênico ali, ó, tá? Ali o triângulo esplênico é o chakra básico ali, onde está não só o básico, como está o esplênico também, tudo é fogo da matéria. Não somos nós. Nós somos os senhores do fogo da matéria. Pelo menos pretendemos ser. Essa é a batalha que cada um de nós vai enfrentar. Então, esses centros de força são dirigidos por manas, pela mente, num esforço consciente da entidade que habita no corpo. Quem que é isso aí? Atma, Buddhi, Manas. Esse é o nosso eu superior. Então, o centro de força realmente, que nós estamos falando aqui da base da coluna, do esplênico, fogo da matéria, eles são dirigidos por Manas ou mente, ainda são, principalmente inferior, mas num esforço consciente do eu superior, então que habita o corpo, então ele começa a dominar esses centros de força que estão ligados com os fogos da matéria. Tá? E essa entidade só vai ter um sucesso realmente quando os veículos oferecem resposta adequada. Ou seja, os veículos têm que ser refinados. Se a gente pegar o nosso veículo astral, o plano astral tem 7 subdivisões. Quanto mais matéria das subdivisões superior a gente tiver, mais responsível o veículo astral é
ao eu superior. Mesma coisa acontece com o veículo físico. Tem 7 subplanos no plano físico, só líquido gasoso e 4 éter. Então, quanto mais matéria nós tivermos nos nossos corpos dos subplanos superiores, os nossos veículos vão dando uma resposta mais adequada para o nosso eu superior. E esse trabalho de substituir matéria mais densa por matéria mais sutil, tanto no veículo físico, como no etérico, como no astral, como no mental, isso é trabalho nosso. E nós fazemos isso no dia a dia, através de prática de meditação, alimentação adequada, sentimentos, quando se liga ao corpo astral, sentimentos mais sutis, não tão pesados. E isso, só com isso, a gente vai gradativamente trocando a matéria dos nossos corpos e transformando os nossos veículos em veículos responsivos ao nosso eu superior. Uma outra forma também de melhorar a qualidade desses veículos é com a morte. Chegando na hora que esse veículo nosso, a gente já aprendeu um pouco de coisas, e esse veículo aqui, ele foi construído já há muito tempo, ele tem os hábitos dele, não quer cooperar muito. Então chega uma hora quando a gente morre e depois renasce, se a gente fizer o trabalho direitinho, com a ajuda do nosso anjo solar, que é o nosso ego, quem sabe na próxima vida a gente recebe um corpo um pouco melhor do que o corpo que a gente usa hoje. Então, os ganhos que a gente tem espirituais numa determinada vida não se perdem com a morte. Eles ficam armazenados no corpo causal e numa nova encarnação a gente vai ter veículos um pouco melhor. Vamos desenvolvendo alguns sentidos superiores, tipo clareaudiência, clarividência, alguma coisa. No nascer, tem criança que já nasce com esses veículos, com esses poderes já um pouco mais à flor da pele. Ou é para o karma, para fazer algum conserto de alguma coisa que ele deixou de fazer, ou é pela evolução. Então, é isso que a gente tem que se localizar e trabalhar em prol da nossa evolução. Agora, não esperem também que vou começar isso aqui, daqui a um mês eu estou bom nesse negócio. Não está não, gente. É um negócio lento. A velocidade da natureza para mudar todos esses corpos é lenta para os padrões humanos. Tá? Para o padrão do nosso eu superior, uma vida aqui, 80, 100 anos, é muito rápido. Mas 80, 100 anos, para quem está com a consciência no corpo físico, parece que demora muito tempo para passar. Então tá aí, gente. Esse é o objetivo de entender todo esse processo. E não ficar, como se diz, né, decorando tudo que tem por aí, que não leva a nada. Então, é somente no devido curso da evolução, quando a matéria dos veículos estiver bem organizadinha, através dos próprios fogos latentes da matéria, que o homem pode alcançar o propósito esperado dele. E o propósito esperado do ser humano, gente, não é ser papai, não é ser mamãe, não é nada não. É ampliar a consciência e recobrar a lembrança de quem efetivamente você é. Estude, trabalhe, desenvolva o lado devocional. Tudo isso aí é isso. Esse é o nosso propósito. A gente tem um propósito material e um propósito espiritual. É que a gente dedica muito mais para o propósito material do que a gente se dedica para o propósito espiritual. Mas chega uma determinada hora que a gente vai ter que inverter esse negócio aí, tá, gente? Então, tem a necessidade de acender o fogo da matéria, que é a Kundalini, e sua ressurreição após um longo sepultamento. Veja só, a Kundalini está sepultada aqui no chakra básico. Ela está presa ali. Então a gente tem que libertar ela, tem que subir essa Kundalini, tá? Então, antes de poder se unir com o Pai no céu. Pai no céu, o termo que ele usa aqui sempre, é o terceiro Logos.
Por quê? Porque o Kundalini é o fogo básico do terceiro logos, tá? E é a inteligência da própria matéria, que o fogo da Kundalini é um fogo da matéria, é o fogo do Espírito Santo, e ele está preso aqui no chakra básico, trabalhando somente com a nossa parte, vamos dizer aqui, ó, astral, que é aqui na nossa barriga, tem um centro aqui, que liga muito com essas energias pesadas, com o aspecto sexual, e nada de subir essa energia para os aspectos superiores. Tá? Então, o despertar desse fogo na base da coluna são para muitos coisas do passado. Tá? O despertar do fogo lá na base da coluna. Tá? E, de fato, ele é muito antigo, é coisa do passado. E, felizmente, para a nossa raça, para a gente chegar e ter um corpo com a Kundalini já na base da coluna, isso é um trabalho feito sem nenhum trabalho consciente nosso. E nem foi nesse atual sistema solar. Foi num sistema solar anterior, que foi o sistema solar de Brahma. Ali que foi o trabalho, foi feito lá de uma forma inconsciente. Agora, a fusão desse fogo com Manas, que é através da subida do Kundalini, isso ainda tem que ser feito. E poucos homens ainda conseguem fazer subir o fogo em mais de um canal da tríplice coluna. Ou ele sobe por Ida, aquele canal Ida, ou pelo canal Pingala, e o canal maior mesmo, que é o Sushumna, ninguém, ou pouquíssimas pessoas utilizam realmente isso aí. Na maioria, 2/3 do efeito da Kundalini está confinada à estimulação sexual e à propagação da espécie. É para isso que ele está lá. Não está nada errado, faz parte da evolução. Mas a gente não pode só estacionar lá naquela evolução, a gente tem que crescer, principalmente crescer espiritualmente. Então, quando o fogo avançar geometricamente pelos 3 canais, Ida, Sushumna e Pingala, o verdadeiro fogo Kundalini desperta plenamente e pode executar todo o trabalho de limpeza. Lembra que a gente falou de escória aqui nas aulas passadas? Que é a limpeza disso aí. E é feito pela Kundalini, através da queima daquela teia etérica e de partículas separadoras. E isso é o que tem que ser feito, tá? Queimar essa teia etérica, queimar todos esses resíduos. Agora, isso aí, agora que a LCB ele vem e fala que aí tem um grande perigo fazer isso aí mais uma vez, tá? Aquele que dirige seus esforços para controlar o fogo da matéria está brincando com fogo. E isso pode, inclusive, destruir a pessoa. Porque o objetivo é queimar a teia etérica. Já expliquei em outras aulas, queimar a teia etérica é simplesmente você ter continuidade de consciência entre o plano físico e o plano astral. Como é que a gente vai se desenvolver espiritualmente se a gente tem consciência só do plano físico? Precisamos ter consciência do plano astral, depois do plano mental, depois do plano búdico. Então isso começa pela queima dessa teia etérica, e se ela queima antes da hora, antes da gente melhorar os nossos veículos, é aí que mora o perigo, né? Então é melhor erguer os olhos para o nosso espírito imortal, autodisciplina, controle da mente, refinamento dos veículos materiais, tanto sutis quanto físico, qualificar-se para ter um veículo para o nascimento divino. A descida do terceiro fogo, que na realidade é o primeiro fogo, que é o fogo de Shiva, para ele descer, então a gente tem que fazer todo esse processo de limpeza, senão não desce. Na Bíblia tem uma passagem sobre isso, quando fala lá, eu dei isso num curso de meditação, que a gente tem que construir odres novos para poder receber vinho novo. Se você bota vinho novo num odre velho, o vinho estraga.
Então você precisa criar um odre novo, um vasilhame para colocar vinho novo, para esse vinho não deteriorar, não estragar. Então esse é o perigo da coisa. Se você começa a querer descer tudo isso, subir a Kundalini e o veículo, a escória, a teia etérica, cheia de resíduos ali, então a gente simplesmente só faz estrago. Tá? Então o importante mesmo é isso aqui, erguer os olhos, né? Onde habita o espírito imortal, autodisciplina, controle da mente, refinamento dos veículos. Esse é o trabalho. Então, quando é feito esse trabalho, nós temos então o nosso veículo mental, que já está comunicando belezinha através do Sutratma com a parte inferior, e depois o Antakarana está sendo construído ou foi construído. Então, a comunicação do plano que tem depois da mente, que é chamado de plano búdico, é o plano búdico, né? Ele assume o controle da personalidade. Então, a personalidade, em vez de ser movida por pensamento, a personalidade vai ser movida por intuição. Construímos Antakarana. Então, a personalidade responde a Buddhi. Você veja só, gente, nós saímos da separatividade, que a separatividade é o plano físico, o plano astral e o plano mental. E entramos no plano da unidade, que é o plano Buddhi. Então ali, Buddhi assume a personalidade e nós passamos a ser um com todos. Essa é a unidade. Não é a unidade final ainda, acima de Buddhi tem mais coisa. Mas Buddhi não é mais um plano da separatividade, ele já é um plano da unidade, é o plano da intuição. Isso é feito com esse trabalho todinho aqui que a gente está se referindo, gente. Tá? Então, isso que nós falamos aqui, eu acho que é suficiente, tudo que está lá no livro, tá? Que a gente usa como referência para esse curso, que é um tratado sobre o fogo cósmico. Agora, existem outras práticas para a subida da Kundalini, que são perigosas também e precisa de muito discernimentos. Mestres são muito reticentes em ensinar isso aí, tá? Eu já dei um curso sobre isso, eu até faço algumas práticas de vez em quando, mas dá uma avaliada, tá? A menos que a gente olhe para cima e peça ajuda realmente do nosso eu superior, não é muito bom não, tá? Mas eu dei um curso chamado A Ciência da Meditação, tá? E fala de um método seguro para subir a Kundalini. Agora, esse método de subir na Kundalini não é droga, não é exercícios complicados de yoga, nada. Ele fala que é ter alegria na vida. Quem tem uma vida muito alegre, o que é que acontece? Você tem muita serotonina. Então essa serotonina, esses hormônios da felicidade para quem está com alegria, gradativamente isso aí vai acontecendo, a alegria vai liberando gotículas de Kundalini. Então essa é a técnica desse curso, a ciência da meditação. Junto com a alegria na vida, tem também alguns passos da Raja Yoga, passos bem simples. Se alguém tiver interesse e quiser, eu diria que é um método que realmente o risco é muito pequeno. Agora, a motivação que é mais importante. Para que eu vou fazer qualquer coisa que seja simples ou complicado para a subida da Kundalini? Se a motivação realmente passa por construir o Antakarana, passa por realmente você se integrar com o eu superior, tem um motivo nobre. A possibilidade de sucesso é muito grande. Agora, se a motivação de fazer tudo isso é para adquirir poder, aí é fria, viu? Aí é fria. Aí é o nosso eu inferior querendo se tornar cada vez mais forte para realmente dominar. Aí é o que acontece. Tá? Isso é caminho para a magia negra. É caminho para a perdição.
Então, o que tem que ser tomado muito cuidado quando se fala em pensar ou começar a fazer alguma coisa, a subida da Kundalini, é qual é a motivação que eu vou ter para fazer isso. Se não for uma motivação plenamente espiritual, é frio. Tá? Os vídeos estão lá no meu canal, na seção playlist, vocês encontram lá. Tá? Agora, paramos um pouquinho com esse assunto aqui e vamos começar a mudar um pouco, embora a gente vai mudar os temas, mas vai continuar sempre voltando no corpo etérico, em alguma coisa, porque está sempre tudo relacionado, tudo está muito envolvido. Então, não vai dissociar. O curso é longo, mas nós vamos entrar em umas fases aqui do curso, onde nós vamos aprofundar em outros aspectos, que além dos corpos aí, tanto no aspecto macro, quanto no aspecto micro. Nós vamos aprender a trabalhar como construir formas, pensamento, uma série de ressalvas nesse aspecto também. Assim como subir a Kundalini é um assunto perigoso, construir formas, pensamento também é. Nós vamos entrar em aspecto de magia também, sempre voltado à magia branca, nunca magia negra. Então, tudo isso depende sempre da motivação. Tá? Então, a gente vai estar sempre puxando, voltando nesses aspectos todos aí, lembrando que toda a motivação tem que ser uma motivação espiritual. Nunca para adquirir poder, nunca para ficar rico, nunca para ter saúde física perfeita. Tudo bem, mas é assim. Então, vamos ver a divisão de movimento nos planos físico e astral. O que quer dizer isso aqui? O movimento que a gente está estudando, estamos estudando agora, é provocado pelo fogo latente na própria matéria. Aquele fogo no átomo químico. Esse é o fogo latente da matéria. Ele foi trazido, foi desenvolvido, aquilo que nós falamos, inconscientemente por nós, é característico do raio primordial de Brahma. Né? Depois a gente trabalhou isso realmente no terceiro logos, ou Brahma, a gente trabalhou nisso aqui, esse movimento, primeiro movimento da matéria. Tem diversos tipos de movimento na matéria, mas o primeiro é esse aqui, é produzido pelo fogo latente da própria matéria e é o fogo de Brahma. Tá? Para entender o fogo de Brahma, a gente tem que voltar e relembrar que Brahma é o terceiro logos. E o modo de ação do terceiro logos é rotativo. Põe em movimento todo o material que está em volta, dentro de um círculo, não se passa de um determinado átomo. Então, aquele material ali, ele é um movimento que ele tem ali, diferencia ele em 7 ritmos vibratórios. Então, é colocar em movimento esse rotativo. Por que 7 planos? Porque um simples átomo, ou todos os corpos, ele está localizado não só no plano físico, é no plano físico, no astral, no mental, no búdico, vai por aí afora. Então, o trabalho do terceiro logos, quando ele criou o mundo material, ele criou em sete planos. E o modo de criar esse tipo de átomo, lá, principalmente o átomo da matéria, é a rotação. Então, esse é o movimento, através da rotação, pega aquela matéria primordial e transforma ela em 7 ritmos vibratórios ou 7 planos diferentes. Então, essa diferenciação da matéria, ela é feita pelo movimento rotativo. E tem lei. E a lei que é a lei do terceiro logos, é a lei da economia. E o nome é esse mesmo, é a lei da menor resistência. Você tem uma quantidade de energia e você tem que usar essa quantidade de energia que você tem para fazer uma determinada atividade.
Então, essa diferenciação da matéria no movimento rotativo, quem controla tudo isso aí é a lei da economia. Tá? A meta do terceiro logos é a perfeita fusão de espírito e matéria. Então, quando começou o primeiro sistema solar aqui, espírito e matéria estavam separados. A matéria não é adequada para o uso do espírito. Então, quando começou esse desenvolvimento, a meta dele é desenvolver a matéria até um determinado ponto e fazer a fusão de matéria e espírito. Então, isso é a dualidade. Sempre que a gente fala que esse mundo é um mundo da dualidade, porque nesse mundo é o mundo da matéria. E esse mundo é também o mundo do espírito. É o espírito tentando dominar a matéria, fazer a matéria progredir, para que a matéria seja adequada para o uso do espírito. Então essa é a meta do terceiro logos, fusão de espírito e matéria. Então a função dela é manipular a matéria prakriti, tá? Para tornar ela apropriada ao espírito. Como eu falei, ela não era adequada para a manifestação do espírito. Tanto que quando começou, a matéria só é ungida pelo terceiro aspecto, pelo terceiro logos, por Brahma. Ela não é ungida nem por Vishnu, que é o segundo aspecto, e muito menos por Shiva. Então é isso aqui, função, terceiro logos, é isso aqui, manipular Prakriti. Tá? Modo de ação de manipular a matéria é através da rotação, é rotação mesmo, tá? Tudo gira, tá? O planeta Terra ele gira em torno do próprio eixo. Esse movimento do planeta Terra girando em torno do próprio eixo é trabalho de Brahma. Nós também, eu não pareço uma esfera, né? Porque eu estou olhando o meu corpo físico. Mas se eu olhar o meu conjunto de veículos, o meu conjunto de veículos também é uma forma esférica também. E está em rotação também. É o trabalho de Brahma que está fazendo isso. Tá? Esses três conceitos aí que nós falamos são governados pela lei da economia, lei de adaptação no tempo e espaço e linha de menor resistência. É basicamente a linha dos devas. A matéria segue a linha dos devas, tanto que os devas são do terceiro aspecto. O que é essa linha de menor resistência? Elas não querem nem saber. Os devas não querem nem saber, eles recebem uma ordem, eles fazem aquilo do jeito que eles receberam e não avalia absolutamente nada em termos de certo e errado, essas coisas aí. Isso é a lei da menor resistência. Recebe uma energia, usa aquela energia seguindo aquele propósito original e não mexe em nada. Isso é menor resistência. Assim trabalham os devas. Devas não têm esse conceito de certo e errado que nós temos. Tá? Então, Brahma manifesta vontade, porque ele é propósito, ele é amor, e nesse sistema solar, amor é a linha de menor resistência. Por que Brahma manifesta vontade, ele é propósito e amor? Porque o Brahma, ele não é o maioral desse sistema solar, ele era o maioral do sistema solar anterior, que era a vontade primordial. Ele manifesta aquela vontade que trouxe a matéria daquele jeito que era para ser trabalhada. Então tinha vontade, tá? Mas ele é propósito inteligente em fazer tudo isso. Esse nosso segundo sistema solar, quando nós entramos nele, se nós entramos no primeiro ou entramos no segundo, não é muito importante, porque nem todos entramos na evolução no segundo sistema solar, outros entraram no primeiro sistema solar, outros vieram de outro sistema. Quando a gente falar de cosmogênese, a gente fala sobre tudo isso aí, tá? Mas esse segundo sistema solar, ele já, que é o sistema solar de Vishnu, ele já pegou o mundo material organizado por Brahma, e agora ele está desenvolvendo o aspecto amor, amor-sabedoria. Então, Brahma é atividade e inteligência, com o objetivo de adaptar, que é a principal característica dele, a adaptabilidade. Isso é Brahma, estamos entendendo o que é o terceiro logos, tá? Agora vamos falar sobre o segundo logos.
Tá? Vishnu, que é o segundo logos, que é o segundo aspecto, ele é o divino raio da sabedoria. Quando a gente fala em Budi, nós estamos falando de Vishnu. Quando a gente fala do plano mental, nós estamos falando de Brahma. Tá? Então Vishnu é raio sabedoria, ele é o grande princípio de Budi, e ele está procurando fundir ele com o princípio da inteligência e é caracterizado pelo amor. Então o trabalho de Vishnu é pegar o resultado do trabalho de Brahma através da adaptabilidade, do desenvolvimento, fundir o aspecto amor-sabedoria com o aspecto inteligente. Então nós vamos ser pessoas inteligentes, sábias e amorosas no final desse segundo sistema. Tá? Então o movimento que agora, no primeiro logos, o movimento que ele era circular, a gente falou rotatividade. Tá? Então o movimento que ocasiona nos corpos que estão aqui não é mais a rotação, é uma espiral que vai subindo, é uma espiral cíclica. Aproveita o movimento rotatório dos átomos, mas agora ela está fazendo uma subida também, não só o movimento espiral fixo num lugar, mas ele está também tendo um movimento de espiral sempre para cima. Acrescenta isso à forma de movimento dele, que gera dois resultados quando a gente fala nessa espiral cíclica. Tá? Ele reúne os átomos agora em formas, porque Brahma desenvolveu a matéria, o átomo, mas Brahma não fez a união de 2, 3, 10 átomos para fazer uma forma. Quem pega 2, 3, 10 átomos e faz uma forma é o segundo logos, é Vishnu. Tá? Por meio dessas formas, ele tem um contato, desenvolve plena consciência nos 5 planos de desenvolvimento humano. Veja só, quando a gente falou de Brahma, ele trabalhou com o átomo no plano físico, astral e mental. Agora aqui, está pegando também Budi e Atma. Então desenvolve a consciência em 5 planos: físico, astral, mental, búdico e átmico. Refina as formas, vai melhorando a qualidade, à medida que o espírito de amor sobe em espiral em direção à meta, que é a fonte de onde ele veio. Porque o segundo logos é o Filho, né? O terceiro logos é o Espírito Santo. O Filho está realmente fazendo esse desenvolvimento aí. Tá? Então, essas formas todas agora é a soma total de todas as esferas ou átomos dentro do círculo não se passa solar. Então, todas as formas existentes no sistema solar, isso é a soma total, é o resultado de Vishnu, desse segundo aspecto. E constitui esferas de 7 logóis planetários. Então você vê, nós temos o Sol e os 7 planetas, cada um deles com um logos, tá? Logos planetário, não logos solar. Então a soma de todos os logos planetários mais o logo solar, então isso é todos os átomos dentro do sistema solar, empregando esse movimento agora espiral ascendente, que é o trabalho de Vishnu. Então todas as esferas que se originam dessas grandes esferas, se você pegar o sistema solar, é uma esfera. Dentro do sistema solar apareceram 7 ou 10 planetas, dependendo de como a gente conta. Pode ser 10 sim, tá? 7 planetas sagrados e 3 de síntese. Tá? Então esses 10 são esferas dentro de uma esfera maior. Eu sou uma esfera, vocês que estão me ouvindo também são uma esfera. Nós somos esferas dentro da esfera, dentro da esfera. Tudo essas esferas ainda estaria naquilo que é chamado arco de involução. A parte delas, o ser humano, ele já não está mais no arco da involução. Ele entrou no arco da evolução nessas esferas aí. Então a essência elemental são agregados de matéria, essência elemental,
são os menores devas, aqueles devas que não são devas, eles são essência, tá? Essência elemental. Vai chegar uma hora que ele vai deixar de ser uma essência elemental, vai se tornar uma essência monádica e depois, num outro sistema solar, ele vai se tornar um deva. Então, ela é o agregado de matéria em 6 subplanos. Todos os planos têm 7 subplanos. 6 são compostos de essência elemental. O último deles, ou o primeiro deles, na realidade, é essa essência monádica. Todos os demais 6 subplanos são compostos de essência elemental. E essa essência elemental, ela não serve de forma para nenhuma entidade. Não serve. Ela não é uma matéria já trabalhada, apropriada para receber uma vida. Mas ela é a matéria que usa-se ela para construir formas e essa forma, sim, ser habitada por uma entidade maior do que ela. Tá? Então, a essência monádica, que é aquela que eu falei que é do primeiro subplano de cada plano, é matéria dos 7 subplanos atômico, que é a primeira de cada plano, né? de cada subplano. No caso do plano físico, nós temos o mais denso, é o corpo físico denso, depois é o corpo líquido, depois é o gasoso, depois é o quarto éter, terceiro éter, segundo éter, primeiro éter. Então, a essência monádica já é uma matéria bem mais refinada do que a essência elemental. Então, quando a gente vê os nossos veículos compostos com mais matéria desse primeiro subplano, então nós vamos ser muito mais responsivos ao espírito, como eu falei há pouco tempo atrás agora. Tá? Então, no caminho da involução, o trabalho de Brahma, ele é sentido. O caminho da evolução é mais o caminho de Brahma. É mergulhar cada vez mais na materialidade. Esse é o trabalho de Brahma. Já falei, caminho de menor resistência. Já falei que a lei dele é a lei da economia. Tá? Então, no caminho da evolução, agora a gente vê o trabalho não de Brahma, a gente vê o trabalho do segundo Logos, vê o trabalho de Vishnu. Tá? Começa num ponto no tempo e no espaço, daqui a pouco eu explico que ponto é esse, que oculta aqui o mistério da segunda cadeia. Vou adiantar ele já, é justamente quando acontece agora, nesse segundo sistema solar, a transição entre involução e evolução. Então, deixa de ser um sistema governado por Brahma, passa a ser um sistema governado por Vishnu. Tá? Esse é o mistério da segunda cadeia. Então, o ponto de unificação desses dois modos de manifestação, enquanto era Brahma, era o rotativo, e passou para Vishnu, o rotativo permanece, mas adiciona o espiral cíclico. Aconteceu no meio da terceira cadeia, onde houve a fusão da atividade de Brahma com o avanço de Vishnu. Então, esse seria o mistério que teria acontecido nesse período aí, na minha interpretação, porque realmente essa interpretação não tem em detalhes lá no livro que a gente usa como referência. Vocês podem ler lá, fala-se sobre isso, mas a gente que tira algumas conclusões. Posso estar até errado na minha conclusão, mas é a conclusão que eu tirei. Tá? Então, a atividade do segundo Logos já não é a lei da economia, é a lei da atração. Tá? Não é repulsão, é a atração. Tá? A lei da economia, a lei da repulsão, faz parte da lei da economia. Por quê? Porque a lei da repulsão é muito forte ali, enquanto estava no terceiro aspecto. Porque os átomos não se juntavam para fazer forma. Os átomos, eles se repeliam. E elas se repelem. Toda matéria se repele. Ela não quer juntar de jeito nenhum. Cada um fica separado. Então, a lei da repulsão é também do terceiro Logos, por essa razão. Os átomos individualmente, eles não se juntam, eles querem se separar e se manter separado.
Então, para juntar 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, não é a lei da repulsão, é a lei da atração. E a lei da atração já é lei de Vishnu, do segundo aspecto, não do terceiro aspecto, que é o aspecto de Brahma. Então, lei de atração e lei da economia é a razão de ser da eterna repulsão que continua quando o espírito procura se libertar da forma. Então, para fazer a forma, na realidade, juntou-se um monte de átomos para fazer uma forma. O monte de átomo é lei de Brahma, se repelindo. Vishnu chega e faz uma força maior do que aquela e junta todos eles. Fez uma forma. Dentro dessa forma, o que é feito então? Aprisiona-se um espírito dentro da forma. É isso que nós estamos acontecendo. Nós estamos aprisionados dentro da forma. Brahma criou a forma não se junta. Vishnu deu um jeitinho de ir lá e juntar esses negócios todos. E juntou, prendeu um espírito ali dentro e a luta é eterna. O espírito está aprisionado e sempre tentando se libertar da forma, que a forma é prisão. Deu para entender como é que é a coisa aí, gente? Não é fácil coordenar o trabalho de Brahma e de Vishnu, não. Um é a lei da repulsão, o outro é a lei da atração. Se olhar no átomo, quando a gente fala tem algumas forças da matéria, que é gravitacional, depois tem magnética, e tem força atômica fraca e força atômica forte. Para você juntar todos os prótons ali dentro do núcleo, para manter todos eles juntos ali dentro daquele núcleo, nós temos aquela força forte e a força fraca. Então a força forte é que mantém eles todos juntos, que se depender deles, eles querem se separar. Então você vê, a própria física concorda com o que nós estamos falando aqui. Tá? Então o aspecto matéria segue menor resistência, repudia qualquer tendência para fazer um grupo, enquanto que o espírito quer se separar da matéria para atrair matéria cada vez mais refinada. O espírito, através da evolução, ele quer se livrar da essência elemental e criar veículos para ele da essência monádica. Então, ele está passando o quê? De uma ilusão para outra ilusão, está saindo de uma gaiola, entrando em outra gaiola. O espírito é desse jeito, até quando ele se libertar totalmente da matéria, se é que existe isso, tá? Se é que existe essa libertação total. Nós estamos aprisionados e estamos mudando de gaiola em gaiola, mudando de uma ilusão para outra ilusão, sempre assim. Então, finalmente, o morador da forma sente um estímulo, tá? Um impulso atrativo do próprio ser dele. Então, é o Jiva reencarnante, é o eu superior. Ele sente isso aí, o morador da forma sente um estímulo dele. O morador, na realidade, é o ego, né? Então, o Jiva reencarnado, que está perdido na ilusão, começa a reconhecer a vibração do eu superior dele. Então, ele começa a perceber isso aí no segundo logos, tá? Mais tarde, quando o próprio corpo do ego é visto como uma ilusão, eu falei que você está preso na personalidade, depois você se libera da personalidade e você fica preso no eu superior ou no ego, né? Então você está saindo de uma gaiola e entrando em outra gaiola, um pouco melhor, tá? Então o Jiva percebe que até o corpo egóico que é uma ilusão, ele começa a sentir a vibração da mônada e faz o caminho de volta através da matéria dos planos de evolução super-humana, que é o plano búdico e o átomo e o átmico, para se fundir com a própria essência. Então o Jiva reencarnado é a mônada. Ela se identificou com o eu superior, depois se identificou com a personalidade e agora está voltando, se libertando dessas gaiolas todinhas aí. E todas essas gaiolas, como eu exemplifiquei aqui, uma é a lei da repulsão, outra é a lei da atração, que vai formando tudo isso, e a mônada foi aprisionada dentro desse esquema todinho,
até chegar onde nós estamos. E graças a Deus, passamos por todas as fases involutivas, estamos agora numa fase evolutiva de nos liberarmos cada vez mais dessas matérias todas aí. Então a meta do segundo Logos é a consciência a ser alcançado em cooperação com o terceiro Logos. O segundo Logos não teria como fazer o trabalho dele de forma de juntar formas, se não fosse o trabalho de Brahma anteriormente em criar todos os átomos que permitiu a criação das formas. Então a meta é isso aí, consciência a ser alcançada, consciência é Buddhi. Então alcançar a consciência de Buddhi através do trabalho do segundo e do terceiro Logos. Tá? Então a função do segundo Logos é construir forma, tá? Para serem instrumentos de experiência para as mônadas em evolução. Tá? O modo de ação é aquilo que eu falei, cíclico em espiral, revolução da roda de existência em círculos ordenados para um propósito específico e fazer a progressão dessas esferas ao redor de um centro fixo dentro da periferia solar. Todas as nossas formas, como eu falei, todos nós somos átomos. Todos os átomos giram em torno de quê? Vamos olhar o nosso sistema solar. O núcleo central, o que é? É o Sol. Os planetas giram em torno do Sol. Então todas as esferas giram em torno de um centro fixo e esse centro fixo fica dentro da periferia solar. Isso é, então, esse movimento cíclico em espiral, ele ainda está preso dentro do sistema solar e nós estamos orbitando junto com o planeta no sistema todinho. Tá? Então esses três conceitos, lei da atração, que governa a interação entre tudo isso. Mas já são 15 para as 10, gente. Eu vou dar uma paradinha por aqui, senão não vai acabar muito além do tempo. Tá? Deixa eu ver onde eu parei aqui e depois eu continuo. Não falta muito mais não para acabar esse tema. Mas a gente vai ver também, não só, nós vimos o trabalho do Brahma, vimos o trabalho do Vishnu, estamos acabando agora, e depois nós vamos ver o trabalho do Shiva também. Tem umas 10 perguntas. Tem umas 10. Vamos ouvir. Job pergunta, por qual motivo o corpo etérico abandona um planeta ou o corpo humano? Tudo. Quando o corpo etérico é o prana. O prana vive no corpo etérico. Prana é a energia da vida. A energia da vida fica aprisionada dentro de um corpo. O corpo está velho, não serve mais para o propósito, então é natural que a vida abandone aquele corpo que realmente não é mais necessário. Então é só isso aí. A saída do corpo etérico acontece por esse motivo. Um motivo maior, na realidade, é que o ser que está acima do corpo físico, que é o nosso ego, que é a nossa alma, ele perdeu o interesse naquela encarnação. Ele não tem mais nada para aprender nessa encarnação. Tudo que esse corpo podia fazer para ele, já fez, não serve mais. O que você faz? Abandona. Só por isso. É normal. Vai largar assim. Isso vale para um corpo de uma pessoa, como vale para um planeta, vale para um sistema solar, vale para o universo inteiro também. Aí o jogo fala, será por isso que os idosos podem perceber melhor o plano sutil, assim como as crianças? Mais ou menos. No caso das crianças, é como os animais, não tem mente. Praticamente a mente não foi desenvolvida ainda. O ego, no caso das crianças, o ego é muito incipiente. Se ele é muito incipiente, o ego, no caso das crianças, não tem esse aspecto mente, ele está mais ligado na natureza. Então, há uma tendência maior de as crianças perceberem realmente isso aí, tá? Os idosos, no fundo, é a mesma coisa, tá? Os idosos também, depois de uma certa idade, começam a
perder também um pouco da força da mente, começa a perder um pouco da força do ego. Então, quando começa a perder essas forças todinho, vai perdendo prana por consequência, então também tem uma tendência a enxergar ou perceber mais os corpos sutis. Como limpar as escoras do canal Sushumna? Eu já falei aqui hoje bastante sobre isso na aula de hoje, tá? Um bom método que quem recebeu os questionários da semana passada, eu falei lá que são os passos da Raja Yoga, tá? Onde faz para limpar as escórias através de Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Dá uma olhada no questionário da aula passada que eu mandei para todo mundo, que eu respondi essa pergunta lá já, tá? Aí o Job, mais uma pergunta do Job. Essa mesclagem de corpo é a mesma coisa, alguns chamam de transmutação do corpo físico? Seria a criação do corpo de luz? Não, não seria não, tá? Isso é um processo natural de involução, onde a vida existe nos planos sutis. Na involução, ele vai criando veículos cada vez mais densos até chegar no fundo do poço. Isso é involução. Então, o ser, no caso a nossa mônada, ele vai criando todos esses corpos aqui. Não é bem, é uma mesclagem, não é. Eles são mais ou menos independentes. Nós podemos ter uma vida no plano físico, que é diferente da nossa vida no plano astral, que é diferente da nossa vida no plano mental. Por trás de tudo isso tem o quê? Tem a mônada. Então é ela que faz todos esses corpos aqui. Então não é a criação do corpo de luz. O corpo de luz, ele é divino e é existente e é eterno. Todos os outros são criados, não o corpo de luz. Ao contrário, o corpo de luz é que cria os corpos inferiores. Como uma pessoa pode saber se um Kundalini quer subir? Quais os sintomas? Job, eu não tenho como responder isso para você. Cada um está num determinado estágio evolutivo diferente. Eu não sei o teu estágio, como é que está. Você que vai ter que responder isso aí, tá? Você tem uma percepção de que você quer evoluir, que você quer crescer, que você quer voltar para Deus. Você está de saco cheio com esse mundo, não encontra mais alegria nesse mundo. Tudo isso são sintomas, mas isso varia de pessoa a pessoa. Tá? São isso aí, insatisfação, não tem mais prazer com nada, e vai por aí fora, tudo isso é sintoma. Pode ser, isso pode acontecer por outros motivos também, tá? Mas também para isso, tá? A Kundalini não quer subir, tá? A Kundalini é uma energia, ela para subir precisa do trabalho de alguma coisa maior do que ela para direcionar isso, tá? É nós que queremos que a Kundalini suba. Ela está satisfeita da vida ali, onde ela está quietinha ali. André Fernandes, o senhor conhece Transurfing, do russo Vladim Zeland? Nunca vi falar, André. Ele ensina sobre uma espécie de trança etérica que temos entre as omoplatas. Me ocorreu que essa trança pode ser a Kundalini. Eu acho que não, viu? Não, porque Kundalini é energia, ela não tem uma forma de trança, ela sobe pelos canais Ida, Sushumna e Pingala. E não é um movimento entre omoplatas, é um movimento do chakra básico em direção ao coronário, tá? Então por isso que eu acho que não. Então não sei o que é Transurfing do russo aí não, nunca vi sobre isso, me desculpe, mas eu acho que não. Porque o movimento da Kundalini é do básico para o coronário, não é entre omoplatas. Então, por definição, eu diria que não, não é.
Adriano Trentin, é possível fazer uma reencarnação sem haver morte física? No caso, retornar à consciência de um certo ponto na vida para corrigir algo e depois de novo até sanar o karma? Tem algo parecido com isso, tá? Se você estudar a vida de Jesus, Jesus foi Jesus até os 30 anos de idade. Aí ele largou o corpo, emprestou o corpo para o Cristo, e dos 30 aos 33, o corpo de Jesus foi usado pelo Cristo. Você poderia chamar isso de uma espécie de reencarnação, ou emprestar o corpo dele para alguma outra coisa. Agora, fora dessas situações anormais aí, que é casos de iniciação muito elevada, agora morrer e retornar à consciência até um certo ponto na vida para corrigir algo, talvez tenha acontecido isso aí em casos também, quando uma pessoa entra em coma, passa anos e anos em coma. A consciência não abandonou totalmente o corpo, mas o corpo não responde ao espírito. Então, o que está passando com aquela consciência cujo corpo está em coma cataléptico, praticamente morto? Então, pode ser que está acontecendo alguma coisa lá, aproveita esse tempo, alguma coisa, corrige alguma coisa, pode acontecer. Sanar o karma? Pode ser que sim, mas eu não te afirmaria categoricamente nem que sim, nem que não. Dá uma avaliada você fez a pergunta, você deve ter algum motivo para ter essa pergunta. Então, tu avalia lá. Então, são esses casos que eu falei, você empresta o corpo e usa. Ou você realmente entra num coma, também é um outro caso parecido com isso aí, tá? Obrigado, Helena. Eu coloco um agradecimento aqui pelo que eu faço. Eu não faço, quem faz é o Logos. Eu te falei isso aí, Helena. Eu sou um instrumento. É uma coisa que eu já falei para vocês e vou insistir mais uma vez. Eu sou meio egoísta em fazer esses cursos, tá? Não é pensando que é só altruísmo, não. O maior beneficiário com esses cursos sou eu mesmo. Trabalho, aprender, crescer. Então, não é só passar o conhecimento, mas principalmente quando eu estou dando aula ou quando eu estou preparando as apostilas, o aspecto intuitivo é desenvolvido. Então, o maior beneficiário, Helena, sou eu mesmo, tá? Mas obrigado pelo que você falou aí, tá? Cataguarista. Se não fosse você explicando, eu não entenderia nada. Teosofia usa muito o termo difícil, mas LSB escreve de forma mais clara e fácil do que a Blavatsky. Eu concordo plenamente com você. A doutrina secreta foi escrita numa época que a Blavatsky estava pisando em ovos para poder divulgar o conhecimento dos hindus. Tudo que ela fazia, tinha alguns hindus lá, alguns rishis, alguns pandits lá, que tinha que autorizar ela a fazer tudo. Então ela foi meio amarrada assim, e ela só liberou parte do conhecimento na doutrina secreta. Muita coisa que ela sabia, que ela aprendeu, ela não pôde divulgar. Agora a Alice Bailey já foi mais linguaruda. Ela soltou muito mais coisas de que não está na doutrina secreta. Mas não é melhor. São complementares, tá? Na minha opinião. Cataguarista ainda diz, muito que você ensina, acho mais fácil compreender utilizando o sistema da Cabala. Busco fazer as correlações e está me ajudando a compreender. Se você ver a teosofia fala em 7 planos, a Cabala fala em 10, de Malkuth até quando chegar na coroa lá. Mas dá para fazer uma correlação sim, viu? Dá muito. Tá? Como se diz, todas as religiões, nenhuma tem a verdade total, cada uma tem parte, tá? Eu gosto de fazer essas comparações também, viu? Realmente eu faço muito, porque a gente tem que dar uma avaliada e sentir também, tá? Não é acreditar em tudo que a gente está vendo também, não. Faz parte do nosso desenvolvimento descartar algumas coisas. Nenhuma delas fala a verdade absoluta. Isso não existe.
Só você que vai descobrir. Fátima Lavor, poderia explicar melhor que é subplano não atômico e onde se localizam os 7 planos da matéria? Cada plano tem 7 subplanos. Vou falar do plano físico. Tem sólido, líquido, gasoso, quarto éter, terceiro éter, segundo éter, primeiro éter. Só o primeiro éter é um subplano atômico. Abaixo do primeiro éter, que é o segundo, terceiro, quarto, gasoso, líquido e sólido, são subplanos não atômicos. Então é isso aí. Então o subplano atômico ele já é composto de essência dévica, que é uma matéria muito mais desenvolvida do que dos demais planos. Dá uma olhadinha no curso básico de Teosofia, que eu explico isso lá, quando eu falo sobre o homem e seus veículos. Luiz Carlos Figueiredo, ando percebendo que a meditação tem a ver com o equilíbrio dos chakras. Me deu uma dica sobre meditação eficiente, eu estou em busca frenética. Se você está em busca frenética, já é um erro. É o ego que está buscando, viu? A busca espiritual não é frenética, ela é muito suave, tá? Então, dentro da tua pergunta aqui, está falando que a meditação tem a ver com o equilíbrio dos chakras. Então, parece que você tem que equilibrar os chakras para conseguir a meditação. É o contrário, tá? Você pratica a meditação para alinhar os chakras. Então você inverteu aqui de novo, tá? Uma dica de meditação eficiente. Tá? A que eu mais gosto, a que é mais profunda, é diminuir a quantidade de pensamento. Se você entra numa fase onde a tua mente fica naquela fase REM, praticamente estável, não está te incomodando de jeito nenhum, esse é o momento que você vai conseguir entrar em contato com a tua consciência e sair do plano da mente. Então, a melhor meditação, no meu modo de entender, é aquele trabalho que você faz para tranquilizar a tua mente e diminuir cada vez mais os teus pensamentos. Experimenta. Sabe que beleza que é quando você conseguir ter uma folga da tua cabeça, uma folga da tua mente. É uma delícia, viu? É uma delícia. Experimenta, cara. Valéria Negrão. Na aula 8 o senhor falou sobre a evolução paralela, alma, espírito e mônada. Poderia aprofundar um pouquinho? Tem que voltar, né? Mas eu prefiro, Valéria, que você dê uma olhada no curso básico, no meu canal. Assista às aulas lá O Homem e Seus Veículos. São 5 aulas, está lá no curso básico. Tem tudo lá sobre isso. Então, o que queremos dizer isso aí? A personalidade, falando que você falou aqui. O que é a personalidade? É corpo físico, emoção e pensamento. Isso é personalidade. Então ela vive, a personalidade está vivendo. Paralelo com a vida da personalidade, tem a vida do nosso eu superior, que já são princípios além desses 3 que eu falei, que é a mente abstrata, que é o corpo causal, que é o nosso aspecto intuição e o nosso aspecto vontade espiritual. Outros 3 planos de manifestação e um outro veículo, que é o nosso eu superior. Acima disso tem a nossa mônada, que fica no plano AD e no plano monádico. Então você vê, a mônada está vivendo paralelamente com o nosso eu superior, que está vivendo paralelamente com a nossa personalidade. Nós somos a mônada, nós somos 3 em 1. Só que nós estamos tão sintonizados com a nossa personalidade que não buscamos algo maior dentro de nós. Então é isso que é a evolução paralela. Então está acontecendo. De forma geral, nós somos só a mônada,
Todo o restante não é eterno, foi criado e vai acabar. Só vai restar a mônada. Então é isso. Então eu te recomendo que você dê uma olhada nisso aí. Se quiser um bom livro sobre isso aí também, é aquele que chama, é do Taimni, que fala sobre autocultura à luz do ocultismo. Você encontra esse livro na editora Teosófica, A Autocultura à Luz do Ocultismo. Lá você vai ter uma bela aula sobre esses 3 temas aí também. Acabou. É isso aí, gente. Vamos em frente. O começo da aula foi meio chato, não tinha engrenado, mas a gente vai engrenando. É isso que eu falo, que eu falei para a Helena Torre aqui. A gente vai engrenando e vai aprendendo, vai ligando, vai fluindo. Por isso que eu digo, muito obrigado a todos vocês que realmente me permitem passar um pouco desse conhecimento para vocês. Vamos transformar ele em sabedoria. Namastê. A gente volta na próxima semana.